Então vamos pedir a Deus que nos auxilie, né? A gente se curar dessas nossas mazelas, para sair desse mundo de expiação, não é? Então, com carinho, eu queria pedir a todos que fechassem seus olhos. E vamos acalmando os nossos pensamentos. Vamos procurando a paz dentro de cada um de nós. Vamos agradecendo imensamente ao Pai Criador por permitir que o nosso mentor querido, nosso anjo guardião, nos guiasse até esta casa. Sabemos que a partir do momento que adentramos as portas da CELP, a espiritualidade amiga já faz uma anamnese de cada um de nós. Ela já sabe dos nossos problemas e das nossas dificuldades. É por este motivo que pedimos que a partir do momento que sentarem, meditem, reflitam, que vós todos estão sendo observados pela espiritualidade amiga. O nosso mentor, desde a noite, nos auxilia em tratamentos, em hospitais. Então, desta forma, sabemos que desde a noite anterior, já estamos sendo socorridos e atendidos. Por este motivo, é que pedimos a todos, nos dias que antecedem e no dia que aqui vem fazer o seu tratamento, busquem manter os pensamentos voltados para o bem. Tentem, de alguma forma, não entrar em atritos, discussões sem sentido. Busquem a todo momento a prece dentro de cada um de vocês. Porque estamos cuidando do seu tratamento. Não deixe que outras pessoas interfirem na sua vibração. Por isso também pedimos, se alimentem com comida leve, que ela possa cair no nosso estômago como um bálsamo suave, para saciar uma fome lenta. Que percorramos o dia com o coração tranquilo e sereno. Mesmo que no serviço na rua, as torpezas e as discussões se fazem presentes, pedimos não entrem na faixa destes irmãos menos informados. Venham para esta casa com o coração sereno e tranquilo, porque estamos aqui para auxiliar cada um de vocês. É com muito amor que pedimos
venham com o coração alegre e feliz. Porque a doença não está no corpo físico, está em teu espírito, que ainda percorre muitas reencarnações para sanar todas as suas inferioridades. Recebemos todos com muito amor nesta casa. E todos os remédios que vocês necessitam, tenham certeza que irão receber. Nenhum de vocês vai deixar de ser atendido. Até esses irmãozinhos que vocês não veem, mas que vocês trazem contigo. É com muito amor que nós vamos auxiliá-los também. E é com amor que abençoo e envolva cada um na luz de Jesus. Que assim seja. Temos sempre uma frase que vem na minha mente. Vamos nos unir em feixes, eu falo com os nossos trabalhadores, para sermos ainda mais fortes. Por quê? Nenhum de nós, como é o nosso logo, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então, continuem contando comigo, com a nossa equipe, com a equipe da Casa Espírita Luiz Picelli, com a equipe do Magna, que é o Centro de Excelência em Magnetismo e Apometria, desta casa também. Aqui é uma escola. E esta casa é uma escola de ensino, de pesquisa, de aplicação, né, do nosso magnetismo, daquilo que nós aprendemos, nós repassamos. Então nós vamos convidar agora uma irmã de coração, mais uma grande amiga, que é estudiosa da doutrina também, bastante estudiosa, que eu a sigo justamente para aprender mais. Então eu venho acompanhando a nossa amiga, muitos anos já, viu? Observando a sua atuação, uma atuação de vida humilde, de perseverança, de fé, invejáveis. Ela vem exercendo sempre a sua grandiosa tarefa no bem e amor ao próximo. Então, o tema da palestra de hoje é o bem reunido em feixes. Convido para as reflexões desta noite a nossa grande amiga, Ângela Garipo. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente, ver vocês aqui reunidos, que é também o tema da palestra de hoje, né? No capítulo do Evangelho do Cristo Consolador, onde ele diz: eu, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso pela humanidade. E chamei aqueles que sofrem, que venham para serem consolados. Eu entendo que quando Jesus diz reunir o bem esparso na humanidade, no momento em que nós chegamos hoje, ele quer dizer para nós que ele reuniu o bem que existe no coração de cada um de nós. E desse bem, ele reuniu em feixes, quer dizer, é o que a Lud falou, fortaleceu, né? Hoje eu gostaria de falar para vocês da alegria do Espiritismo, da alegria que nós estamos vivendo neste momento. Apesar das lutas que a gente está acompanhando, né? Eu vim aqui em várias palestras, né? Logo após a pandemia, quando iniciaram os trabalhos, depois logo após a guerra, quando iniciou a guerra,
E assim nós fomos chegando e tentando vencer um problema por vez. Primeiro mentalmente, porque a nossa mente, ela nos direciona para o mais alto, né? Nos dá equilíbrio, nos dá saúde, nos dá esperança e alegria. E o tema de hoje, eu gostaria que ele chegasse até vocês como uma forma de uma bênção, de algo que suaviza os dias difíceis que nós estamos passando. É um assunto que me interessa muito e que me alegra muito o coração, que é o nascimento das crianças que vão chegar para fazer a mudança no nosso planeta, né? Já existe nas obras do Divaldo, as obras mais recentes, mensagens sobre a regeneração e sobre a vinda dessas crianças, desses espíritos evoluídos que estão se preparando para chegar, segundo as mensagens, 2025. Então a gente observa que 2025, nós estamos às portas de 2025. Se as crianças vão chegar, é o meu pensamento, em 2025, elas vão ser geradas daqui a alguns meses. As primeiras que vão chegar em janeiro de 2025 vão ser geradas agora, daqui a alguns meses. Então, isso é muito importante para nós. Por quê? Elas vão fazer uma diferença enorme, dar um impulso para que a Terra ela modifique as vibrações. Esses espíritos, eles são evoluídos no amor. E é esse amor que vai direcionar as nossas energias para um mundo mais tranquilo, para um mundo mais justo, para um mundo mais unido, mais fraterno. E nós vamos começar a ver essas diferenças, como já estamos vendo com os jovens, com as crianças pequenas, né? Eles ajudam a resolver os problemas, eles têm uma facilidade para conduzir questões difíceis, questões que implicariam assim, muitas dificuldades familiares. Eles têm jeito, eles têm soluções, as crianças têm energias muito positivas e elas são muito inteligentes, a gente não questiona mais a inteligência das crianças, né? A gente sabe que eles são diferentes, muito melhores que nós. Eles são muito mais inteligentes do que nós éramos na nossa infância. Até hoje eu enviei para o pessoal da casa um texto muito bonito, que se vocês quiserem pesquisar, fala sobre a infância de Jesus, que é um texto de Humberto de Campos. Eu não encontrei textos que falam sobre a infância de Jesus. Quando eu encontrei esse texto que fala sobre Jesus menino, eu fiquei muito emocionada, porque no texto, Humberto de Campos, que escreve de uma forma muito bonita, ele diz que Jesus era uma criança igual às outras. E ele queria brincar como as outras crianças brincavam. Inclusive, João Batista frequentava a casa dele, porque eram priminhos. Os dois eram primos. Só que João Batista tinha liberdade de brincar do que ele quisesse. Tinha liberdade. E ali ele vai narrando que a casa era de José. José trabalhava com as madeiras. E tinha os limoeiros. E tinha o lago perto. Então tinha todo um ambiente bonito, favorável, e as crianças tinham liberdade, mas as comunidades ali próximas sabiam que ia chegar o Salvador. E Maria sabia que era Jesus, porque no templo já haviam anunciado a ela, né? Que além do anjo, foi se confirmando tudo, além do anjo ter vindo anunciar para Maria, no templo também Jesus foi reconhecido como Salvador. Então, Maria guardava, como está no Evangelho, guardava todas aquelas palavras em seu coração,
E ia se confirmando. Porque no Evangelho diz também que Jesus ia crescendo em beleza e em sabedoria diante dos homens. E quando eu vi esse texto falando que Jesus gostaria de brincar igual as outras crianças, mas a mãe dizia, você não pode. E o pai chegava perto e alisava os cabelos e falava, e se você cai, se você se machuca, o que vai ser do seu povo? Daí Jesus era pequeno, tinha 7 anos, e Jesus olhava os pais e pensava, mas que povo é esse que diz que é meu povo, né? Porque ele era uma criança. Então é um texto muito lindo, que toca o coração da gente. Eu estava estudando, preparando essa palestra, e eu li uma mensagem de Emmanuel. Emmanuel diz assim, nunca nós devemos esquecer, isso foi para mim, só que pode nos ajudar a todos. A mensagem dizia assim, nunca devemos esquecer que o Espiritismo significa cristianismo interpretado de maneira com simplicidade e segurança. Então, Espiritismo significa cristianismo, interpretado de que forma? Com simplicidade. Então, o Espiritismo veio para facilitar o entendimento daquilo que Cristo nos falou, né? Daí eu pensei, nossa, essa mensagem é para mim. E essa mensagem é de Emmanuel, está no Evangelho segundo Emmanuel, e se chama Estudo e Observação. Então, dependendo do momento que nós estamos vivendo, nós vamos entendendo, olha, essa mensagem é para mim, né? E as mensagens chegam através de um amigo, através de um texto, através de uma circunstância, né? E Dr. Bezerra de Menezes, ele também tem uma mensagem dele que eu encontrei no livro de filosofia. Dr. Bezerra, ele faz todas as aberturas do livro de filosofia espírita, os prefácios é do Dr. Bezerra de Menezes. Então ele diz assim, que é chegado o tempo em que o trigo está maduro. O trigo está maduro. E esse tempo já chegou, que é este agora. Então agora é um momento que o trigo pode ser arrancado da seara dos nossos corações. Chegou o momento em que o trigo vai poder ser colhido e o joio arrancado dos nossos corações sem prejudicar a lavoura, né? E o que o Dr. Bezerra de Menezes quer dizer? Quer dizer que nós temos essa lavoura das virtudes celestes, como ele escreveu, é uma lavoura das virtudes celestes. E que nós chegamos num tempo oportuno agora, em que o trigo está maduro. O que quer dizer? Quer dizer que nós estamos mais atentos ao mundo, às dificuldades, às famílias, às pessoas, ao ser humano, à vida, né? A pandemia deu uma grande modificada nas nossas perspectivas. Antes da pandemia, muitas pessoas não pensavam na vida futura, que é a vida que continua depois do desencarne. Muitas pessoas não queriam nem pensar, mas a pandemia foi uma realidade que trouxe a vida futura para nós, né? Então, assim, tanto a ida para o plano espiritual quanto a vinda é festejado pela espiritualidade. Eu vou ler para vocês um trechinho que eu anotei, que fala sobre como é bonito quando nasce uma criança. É também do livro de filosofia espírita do Miramês. Ele diz assim, é linda a formação de uma criança no ninho uterino, daquela que lhe serve de médium da vida física. Quando nasce uma criança, é uma festa para o mundo espiritual, bem como o seu retorno também.
Então, para o mundo espiritual, quando nasce uma criança, é uma grande alegria. Eles festejam quando nasce uma criança. E quando nós chegamos de volta, depois de ter cumprido a nossa jornada aqui na Terra, eles festejam igualmente quando nós retornamos. Então, quando a gente entende isso, fica suave. Porque nós sabemos que viemos para realizar tarefas. E se puder, ser feliz também. Porque quem caminha com Jesus, eu sempre digo com os meus amigos, tem alegria cristã. É alegria cristã. Você está vendo as coisas difíceis à sua volta, as pessoas sofrendo. Às vezes não é na tua família, mas são pessoas muito próximas. Você está vendo as situações muito complicadas, mas você tem essa alegria cristã. Cristo significa muito para nós. Muito. Então, a nossa alegria está nele. Então, quer você tenha pouco, quer você tenha muito, quer você tenha saúde ou não, a alegria cristã permanece. Que é a certeza de que nós estamos vinculados a Jesus, em qualquer circunstância. E jamais estamos sozinhos atravessando essas dificuldades. Sempre proteção espiritual. Né? Então, ter uma formação mental boa, começar o dia agradecendo, orando, tentando ver as coisas bonitas que Deus quer que faça chegar até nós. Às vezes um amigo, às vezes a pessoa que chega, ela vai exigir de você algum esforço, alguma palavra. Mas isso também é para o nosso crescimento. Esses livros de filosofia, os espíritos dizem assim, vocês estão passando por dificuldades, mas vocês não estão sozinhos porque nós também estamos comprometidos com a situação. Então, nós estamos tentando ajudar vocês, mas nós estamos crescendo. Enquanto nós ajudamos vocês nas situações do dia a dia, nós também estamos evoluindo. Então, não existe nada parado. Eles estão ajudando e, mesmo assim, eles se sentem favorecidos em nos ajudar. Né? Então, isso é muito bonito. E a gente não pode esquecer. Temos companhia espiritual abençoadora todos os dias. Ao nos levantarmos e ao final do dia, nós devemos lembrar do nosso anjo de guarda. Né? Que é alguém que nos escolheu. Que nos escolheu para proteger. E então, assim, voltando a falar das crianças que vão reencarnar em 2025, Miramês fala que esses espíritos evoluídos, neles o amor é o mesmo que em nós, é o mesmo amor, só que em maior grandeza. Em maior grandeza. O que seria isso? O nível de amor desses espíritos que estão para nascer junto de nós é muito maior que o nosso. E eles vão ser reconhecidos, porque esse amor faz com que eles tenham aptidões espirituais, dons desenvolvidos, por causa do amor, da conexão que eles têm com o alto. Então, eles vão ser reconhecidos pela alta capacidade que eles têm. E eles vão nascer em todas as regiões do globo. Mas, mais ou menos, são 200 mil espíritos muito evoluídos que vão chegar. Nós não sabemos quantos vão nascer no Brasil, por exemplo, né? Ou em outros países. Mas que nós vamos ter uma grande mudança, uma grande melhora, e é um planejamento de Deus para nos ajudar, impulsionar o planeta, isso é. E então, essa escala é tipo assim, certa vez eu assisti um filme, uma criança tinha câncer, e o médico disse a ela assim, você sente dor de 1 a 10, diz para mim de 1 a 10 como que é essa dor. Daí a criança disse 8.
né? Então, para a gente poder entender essa questão das crianças que são amorosas, elas vêm num nível muito elevado. Se nós perguntarmos assim, na questão do amor, qual que é o nível delas? 10. O nível de amor delas é 10. É diferente. E eu tenho um sobrinho pequenininho, ele tem 4 anos. Essas crianças, eles já são diferentes, eles são diferenciados. E os que vão nascer são mais ainda. Daí ele tem uma priminha e a família é muito unida, muito unida. É bonito de ver. Os irmãos, são 5 irmãos. 4 são casados e todos têm filhos. Eles se reúnem todo sábado na casa de um irmão ou dos pais para reunir a família. Então as crianças crescem juntas, né? E tem uma priminha que estuda ainda na classe dele. Tem a mesma, um pouquinho mais nova que ele. E a priminha quer brincar só com ele. As professoras estão começando a separar, porque é aquele amor, aquele afeto, né? E um pouco exclusivo, né? Então a professora agora manda um para o intervalo, depois manda o outro, que é para eles terem possibilidade de se integrar com outras crianças. E quando chegou na reunião do sábado, que é a reunião da família, a menininha queria que ele brincasse com ela, a priminha. E ele queria brincar com o outro priminho, que é também da idade um pouquinho, os 3 são quase da mesma idade. Mas como era menino, né? E diz que na classe eles são muito apegados, ele ajuda ela em tudo. Daí a mãe, ela começou a chorar e falou, a mãe falou, o que foi? Ela falou, o Miguel não quer ser meu amigo. Daí a minha cunhada, mãe do meu sobrinho, também reuniu ele e falou, o que aconteceu? Daí ele falou, ele resolveu o problema num instante, deixou todo mundo tranquilo e já foi brincar. Ele só disse assim, olhou para todo mundo e falou, mas eu já sou amigo dela na escola. Ele resolveu o problema. Eu já sou amigo. Quer dizer assim, eu faço todo o possível já na escola por ela. Daí agora hoje eu queria brincar com um menino, porque ele queria brincadeira de menino, né? Daí as mães compreenderam e solucionou o problema. E eu fiquei pensando como ele foi perspicaz, né? Porque minha cunhada é enérgica, então ela ia cobrar uma atitude diferenciada. Mas ele, não, mas na escola eu já faço tudo. E a professora falou que realmente tudo que ela precisa, ele ajuda, ele faz, ele está sempre do lado dela, né? Então, na consciência infantil dele, ele já tinha cumprido a missão dele de ajudá-la, né? Daí, naquele dia, ele queria brincar com todos e não só com ela, né? Daí os adultos compreenderam. Essas crianças que vão nascer agora, em 2025, elas são assim também, elas vão conseguir resolver os problemas sem atrito. Então, a gente vai sentir uma pacificação na nossa atmosfera, uma pacificação, uma segurança, uma esperança. É um amor que irradia, né? Se a gente quiser um exemplo de um adulto assim, da nossa Lide, né? A doutora Zilda Arnes é um exemplo de pessoa da paz, de pessoa que realizou bem, da pessoa que fez o amor expandir, né? Ela não fez assim um trabalho em nenhum momento que ela se promovesse, mas o amor se promoveu através do trabalho dela, né? Muitas crianças foram beneficiadas porque ela ensinou as mães a fazerem o soro. Uma coisa simples, salvou vidas de muitas crianças. E as pessoas se empenharam tanto em ajudar que formou um trabalho muito bonito, né, na pastoral da criança, porque ela teve essa iniciativa. Então, serão espíritos desse nível, espíritos comprometidos com o bem coletivo, em todas as áreas,
na engenharia, na medicina, na educação, nas artes. Serão espíritos muito bem preparados em todas as áreas, né? E essa é a primeira chegada em 2025. Vão continuar chegando, né? É que essa é a data que, segundo a espiritualidade, através de Divaldo, essas crianças vão chegar, né? No Evangelho, nós temos 2 exemplos muito bonitos de 2 jovens que viveram a experiência da mediunidade iluminada por causa do amor que eles tinham. 2 jovens que eu admiro muito. Um no Antigo Testamento, que é José, e outro no Novo Testamento, que é Estevão. José tinha 17 anos e Estevão tinha 25 anos na época do apedrejamento, né? Nem José, que é antes de Moisés, no Antigo Testamento, e nem Estevão, no Novo Testamento, viram Jesus pessoalmente, mas eram extremamente amorosos. Extremamente amorosos. José foi vendido pelos irmãos porque os irmãos tinham inveja dele, né? José tinha uma mediunidade iluminada. Ele teve um sonho e ele sonhou que tinha 11 feixes. Ele tinha 11 irmãos, tinha 11 feixes. Eles trabalhavam com agricultura, eles eram pastores, né? E 11 feixes se inclinavam para um feixe que ficava no centro. E o pai tinha uma predileção por ele. Uma porque ele era um jovem muito obediente, muito amoroso, e outra porque ele era filho da esposa que ele, na verdade, quis casar primeiro e não deu certo, né? Porque o pai de José casou com Leia, né? Mas ele queria casar com Raquel. É que o pai enganou, e naquela época não podia a mais nova casar antes da mais velha. Daí, Jacó trabalhou 7 anos e, na hora do casamento, o pai trocou as filhas e ele casou com Leia. Mas ele amava Raquel. Então, Leia teve filhos. E Raquel não tinha filhos. Então, Raquel ficava entristecida. Mas José foi um milagre. Esse milagre bonito que a gente sabe que é a intervenção divina, nasceu, então, bem depois, José. Então, ele dizia que José era filho já da velhice. Então, ele tinha aquele amor diferente. Além do que ele tinha uma mediunidade, uma sintonia com a espiritualidade, um amor no coração, e que era diferente. Então, como ele teve esse sonho, que os 11 feixes de vara se inclinavam para o feixe no centro, e o pai tinha feito uma roupa bonita para ele, o pai tinha feito uma roupa colorida, era uma túnica em cores para ele. E os irmãos tinham inveja dele por causa desse amor. E ele contou para os irmãos o sonho, e daí piorou a situação. Mas ele contou para o pai, contou para os irmãos. E em seguida ele teve outro sonho, que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam também. Daí os irmãos pensaram assim, mas você acha que nós vamos nos inclinar a você, né? E daí, então, criou uma situação difícil. E até o pai questionou também, né? Até eu, né, vou me inclinar a você, né? Mas esse sonho era uma coisa que era real, era verdadeiro. E lá na frente se cumpriu, porque ele é vendido, José é vendido. Só que os textos evangélicos dizem assim, que Deus estava com ele, José encontrou graça diante de Deus. Então ele é vendido, mas tudo que ele fazia era bom, tudo que ele fazia dava certo,
tudo que ele fazia tinha muita paz. Então ele foi para a terra dos egípcios. Esse egípcio que trabalhava para o faraó, que era tipo um governador, tinha responsabilidades de governador, deu assim um cargo de responsabilidade para José. Ele foi vendido como escravo, mas ele foi se libertando pelas qualidades que ele tinha, principalmente as qualidades morais. Ele era muito justo e muito capacitado para o trabalho. Então ele foi progredindo cada vez mais. Só que aconteceu que a esposa desse governador, ele era bonito, José era um homem bonito, se interessou por ele, criou um problema para ele e cria uma situação que não é verdadeira. E acontece que este serviçal do faraó acaba levando ele para a prisão, mas ele é inocente de qualquer coisa. Mais uma vez ele tem que passar por uma situação difícil, mas ele se apega a Deus. Ele sempre teve um amor muito grande, confiava no amor de Deus, nunca se revoltou. E o que aconteceu? O faraó teve um sonho e ninguém mandou chamar todas as pessoas que conseguiam interpretar os sonhos, mas ninguém dizia para o faraó o que significava, que eram as vacas gordas e as vacas magras. A gente sempre ouve as pessoas comentarem, né? 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Mas o que foi? Ele sonhou que as vacas magras engoliam as 7 vacas gordas. E, ao mesmo tempo, outro sonho seguido, que 7 espigas mirradas comiam as espigas saudáveis. Daí ninguém conseguia. Daí um funcionário da casa disse assim, olha, lá na prisão tem um rapaz. E ele conseguiu desvendar um sonho para nós, né? Aí ele falou, então traz ele. Daí, então, veio José. E José explicou. Ele disse assim, Deus tem um plano. E como o Senhor teve esse sonho duplicado, Deus vai cumprir esse plano, né? E foi confirmado ainda, porque 2 vezes, mas significa a mesma coisa. É que 7 anos a terra do Egito vai produzir, e nos outros 7 vai haver uma fome que não vai haver alimento para ninguém. Então, o faraó entendeu que era verdadeiro, porque ele ficou mexido com aquele sonho. Quando é muito importante, vocês podem reparar que é assim. Quando é muito importante, você tem um sonho, você tem você fica mexido, porque é importante para você. Então veio do mundo espiritual. E foi tão importante porque salvou um povo todinho a interpretação desse sonho. Olha como Deus utilizou José. Então, ele diz ao faraó, o senhor precisa de uma pessoa muito inteligente que vá à frente e nesses 7 anos de fartura, guarde, retenha uma 5ª parte de toda a produção de grãos para quando chegar os 7 anos da escassez. E o faraó fica admirado, porque não só ele interpretou o sonho, como ele já foi dando soluções para o problema, né? E então o faraó fala assim, eu não preciso arrumar outra pessoa, porque você demonstrou que tem inteligência e sabedoria para resolver esses problemas para mim. Já passou um anel para ele, já passou uma túnica, já passou o problema para ele. E falou assim, eu vou ficar só com o trono, o resto é você que vai resolver. E ele foi capaz, é tão bonito isso, que ele foi capaz, e o Egito cresceu, e desenvolveu, e produziu grãos, e todo mundo teve fartura.
Só que passado aqueles 7 anos, começou os 7 anos que não produzia nada, secou tudo, começou a fome. Mas eles tinham guardado. Eles tinham. Mas aí os irmãos dele, que disseram ao pai que ele tinha caído numa cova e tinha morrido, começaram a passar fome. Daí o pai diz aos 11 filhos, não vão os 11, vão só 10. O mais novo fica. Que o mais novo era o irmão legítimo de José. Depois de José, a mãe teve outro filho e faleceu no parto. Desencarnou no parto, que é Benjamim. Vocês vão entender porque eu estou contando essa história. Então, Benjamim não vai. Ele tinha o maior amor com aquele menino, porque, além de tudo, a esposa faleceu no nascimento dele. Era bem jovenzinho. Ele não vai, ele fica. Os irmãos vão buscar alimento no Egito, porque eles tinham o dinheiro, mas não tinha produção de alimento. Vão, pagam lá e vêm. Só que quando eles chegaram, eles se inclinaram para José, porque José era importante, abaixo do faraó era ele. Quando eles chegaram, os irmãos se inclinaram diante de José. José lembrou do sonho. Mas ele não tinha mágoa no coração, ele era bom. Ele era extremamente bom, ligado com Deus. Tinha uma ligação profunda com Deus. Ele não reclamava, ele não questionava. Ele vivia a situação com amor. Quando ele viu os irmãos, imagina, né? Quando ele viu os irmãos. Só que os irmãos chegaram ali para pedir alimento, porque estavam sem alimento nas terras dele. E ele tinha. Daí ele deu os alimentos aos irmãos, recebeu o dinheiro e não falou nada. Apenas ele perguntou, como constitui a família de vocês? Vocês têm pai? O pai de vocês ainda vive? Ele queria saber do pai, né? O pai de vocês ainda vive? E eles falaram, sim, nós temos o nosso pai e temos também um irmão mais novo e um irmão que morreu. Eles falaram, um irmão que morreu. Quando eles falam assim, o irmão que morreu, ele procurou um lugar para ir chorar. Eu comecei a ler isto, eu já tinha lido, mas eu confesso a vocês que eu me emocionei. Quando os irmãos falaram, nós temos um irmão que morreu, o pai está vivo, mas era ele, né? Daí ele saiu para chorar e volta, porque ele tinha que se conter, né? Daí os irmãos levam os grãos. Eu até pensei, José saiu para chorar e eu tive que dar um intervalo também, porque eu me emocionei também, mas isso é bonito, né? Isso é o cristianismo. É quando toca nas nossas fibras, nas fibras dos nossos corações. E aí ele diz aos irmãos assim, vão em paz. E os irmãos vão carregando todos aqueles grãos felizes da vida. Só que José queria ter os irmãos de volta perto e queria, de alguma forma, trazer o pai e o irmão, que era irmão legítimo dele, né? Então, ele coloca o dinheiro que foi pago de volta no saco dos grãos, como se os irmãos tivessem enganado ele. Porque José foi vendido, ele foi vendido para outro povo. Os irmãos receberam moedas em troca da venda do irmão. Daí ele coloca o dinheiro. Olha a lei de causa e efeito. Eu lendo o Antigo Testamento, mas pensando na lei de causa e efeito que a gente estuda nas obras de Kardec. Ele colocou o dinheiro de volta nos sacos de alimento. Quando chegou no meio do caminho, um soldado falou, olha, o José está pedindo para vocês voltarem, que o dinheiro foi roubado. Mas é que ele queria conversar com os irmãos. Aí os irmãos voltaram e ele falou, olha, vocês vão ter que deixar um dos irmãos aqui e tragam aqui o irmão mais novo. Daí eles falaram, mas nós não podemos trazer nosso irmão mais novo. Falaram, olha, eu só libero esse irmão que fica aqui preso se vocês trouxerem o mais novo. Mas é que ele queria muito ver a família. Ele queria muito ver o pai e o irmão. Ele queria um meio de trazer o pai
pai e o irmão mais novo. E a viagem era longa, né? Atravessava desertos para chegar no Egito. E aí, então, eles vão e falam com o pai, mas o pai fala, eu não vou mandar o mais novo, eu já perdi o José, já perdi a esposa, e agora eu vou mandar o mais novo, né? Já estou na velhice, eu vou morrer se eu mandar o mais novo. Ele era muito apegado com o mais novo. Daí os irmãos falaram, e agora, né? Já aprontamos uma para o pai que foi se livrar do irmão. Agora tem que levar o mais novo. Daí, mas a fome apertou. Não teve jeito, teve que ir. Conforme a fome apertou, o pai liberou o irmão mais novo para ir. Não vai ter jeito, se não for, vai morrer todo mundo sem alimento. Liberou o mais novo. Quando liberou o mais novo para ir, quando eles chegam com o irmão mais novo, José vê, quando chegam todos e o mais novo. E aí, José chega perto desse irmão e é difícil para ele se conter, né? Que lembrou da mãe, né? E aí ele fala para os serviçais preparar um almoço grande para todos eles. E ele senta para se alimentar junto com a família. E ele coloca na hora que os irmãos vão embora, que paga os grãos, todo, ele coloca a taça onde ele bebeu água, que era dele, né? A taça de prata, que era dele, pessoal, dentro do saco do mais novo. E quando eles estão no meio do caminho, José faz voltar todo mundo, fala assim, ó, alguém pegou. Daí falaram, foi o mais novo. Eu falei, então deixa o mais novo agora aqui, só libero se trouxer o pai, o velhinho. Daí eles falam, nossa, mas deixar o irmão mais novo, meu pai vai morrer, não posso. Aí aquele que sugeriu, que veio a ideia de vender o irmão, falou, eu fico no lugar, mas não faz isso com meu pai, de deixar o mais novo aqui preso. Eu fico como seu escravo, mas meu irmão, olha aí, olha a oportunidade de conversão, tudo a gente vai começando a entender o espiritismo e o cristianismo junto, né? Daí ele se revela, ele não se contém, ele pede licença aos egípcios, pede para que eles saiam e se revela. E diz que ele chorava, o choro dele foi tão alto que os egípcios lá fora escutaram. Ele falou, eu sou José, irmão de vocês. Daí os irmãos falaram, eles não tinham resposta. No Evangelho diz que eles ficaram pasmados, eles não tinham respostas. E aí ele falou assim, que quando vocês voltarem, essas terras produtivas, tudo que tem aqui de rico vai ser de vocês. Mas traz o meu pai, né? Explica para ele, né, que eu consegui trabalhar, eu consegui graça diante de Deus, fomos todos abençoados, tem lugar para vocês, tragam o meu pai, né? E nisso, ele abraça o irmão mais novo e cai no choro, né? Tudo isso está lá no Evangelho, não tem como a gente não se emocionar. Ainda mais pensando que esse jovem, ele não conheceu Jesus. Essa história é antes de Moisés. Esse jovem, ele não conheceu Jesus. E depois o pai desencarna. Eles vivem bem, vivem felizes. José casa com uma egípcia, tem filhos. E quando o pai desencarna, os irmãos falaram, e agora José vai se vingar de nós, porque não tem mais o pai, né? Mas José fala para eles assim, acaso eu vou tomar o lugar de Deus? Porque se alguém havia de fazer justiça, era Deus, não era ele. Então, assim, esse comportamento é de espírito evoluído. Esse comportamento de José, em todos os aspectos,
é de espírito evoluído. Assim como Estevão também, no momento do apedrejamento, ele pedia a Jesus que não levasse em conta as atitudes de Saulo. Ele dizia assim: ele não te conhece como eu te conheço, mas no dia que ele te conhecer, ele vai te servir com fervor, com devoção. Porque ele estava defendendo Moisés. Ele não acreditava em Jesus. Então, tudo que falava de Jesus, Saulo perseguia. Mas Estevão era extremamente amoroso. Realizava curas na Igreja do Caminho, quando Pedro começou a tratar as pessoas, os enfermos, receber os doentes, ele realizava curas, porque ele era extremamente amoroso. E o que os textos falam dessa nova geração, desses espíritos evoluídos, é que eles vão ter os dons aflorados. Quer dizer, comunicação com a espiritualidade com muita facilidade direta, comunicação com a espiritualidade superior, né? Então eles vão ser capazes de realizar coisas muito bonitas, muito importantes para nós, no mundo que vai ficar mais pacificado, mais bonito, mais amoroso, por conta da presença desses jovens, dessas crianças que nós vamos ter a honra, né, de tê-los por perto, né? Se não na família, mas nós vamos ver essas crianças correndo até aqui na casa, né? E tá aí, né? Então, a importância de a gente compreender é que esses espíritos, eles são diferentes e eles são notados, como José foi. O que deu uma vida digna para José é que ele não se abateu, ele não reclamou, ele não se revoltou. O que deu uma vida de luz para Estevão, embora foi bem curto o tempo, José teve mais tempo de realizações, Estevão teve menos, porque foi o primeiro mártir do cristianismo foi Estevão, né? O primeiro que Saulo levou para julgamento e foi sacrificado, apedrejado, foi Estevão. Mas no mundo espiritual, Estevão se tornou o quê? Protetor de Paulo. Quem ajudou Paulo em todas as dificuldades, quando ele começou também a ser apedrejado, também a ser preso, Estevão e Abigail, a noiva, no plano espiritual, os dois ao lado dele, ajudando. Então, assim, são pessoas que não conhecem o mal, desconhecem o mal e focam no bem, né? Tem muita certeza da proteção divina e tem muita reverência a Deus, ao Criador. É muito bonito, né? Então, tem uma conclusão na parte do Livro dos Espíritos, uma conclusão que é de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz assim: a unidade se fará do lado em que o bem jamais se mistura ao mal. Santo Agostinho está falando aqui da vida futura, como será a vida futura, que inclui nós e os dias nossos futuros. A unidade se fará do lado em que o bem jamais se mistura ao mal. É desse lado que os homens se reunirão pela força das coisas, porque eles julgarão que lá está a verdade. Então, o que vai atrair a massa, as pessoas, é o bem. Então, o bem se faz daquela maneira, é ali que eu quero estar. A minha escolha
vai ser o bem também. Observar que os princípios fundamentais são os mesmos, por toda parte, e devem vos unir. E devem vos unir num pensamento comum, o amor a Deus e a prática do bem. Então, duas coisas que são fundamentais e que vai unir os homens nos tempos do futuro, que já são esses que nós estamos vivendo. Quaisquer que sejam, portanto, o modo de progressão que se admita sobre as condições normais da existência futura, o objetivo final é o mesmo, fazer o bem. Então, qualquer que seja o modo, o ponto de vista nosso, enquanto espíritas ou católico, né? Nós ouvimos a história de José, nós ouvimos um pouco sobre a história de Estevão. Então, assim, qualquer que seja o ponto de vista, independente de religião, a vida futura vai ser cada vez mais moldada pelo sentimento do bem em nós. Se nós aprendermos a pensar, se nós aprendermos a nos conhecer as nossas emoções, os nossos sentimentos, não nos revoltarmos e saber conciliar as dificuldades, mas vivendo, igual diz Paulo, como quem tudo tem. Paulo diz assim, aprendi a viver com pouco e com muito, mas mesmo tendo pouco, vivo como quem tudo tem. Então, é uma questão de escolha, né? De viver feliz, viver bem, viver na paz. José ficou 2 anos na prisão, esquecido, até que o faraó teve o sonho e não tinha ninguém que conseguisse resolver o problema. A mediunidade dele conseguia resolver o problema de uma nação inteira. E ele não se queixou nem de ter sido vendido pelos irmãos, nem de ter sido preso injustamente. Mas no momento certo, por ele ter esse coração bondoso, amoroso, as coisas começaram a se modificar. Os irmãos vieram e se inclinaram diante dele, ele lembrou do sonho. Então, assim, essa é uma questão de mediunidade. Mas o que se fala das crianças que vão nascer é justamente isso. Elas vão ter uma conexão direta com a espiritualidade maior. E é importante isso para nós. Nós temos a responsabilidade de manter a paz nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, a oração, a confiança em Deus, não desanimarmos. Todos nós desanimamos, porque a gente vê tristeza às vezes ao nosso redor, vê dificuldades. Então, desanimar é natural, mas reconhecer que está desanimado e permanecer desanimado é erro, é falta. O Evangelho diz que Deus dá as consolações, mas a gente tem que se esforçar, a gente tem que confiar nele, né? Então, temos dificuldade? Temos, mas fomos chamados para tarefas importantes? Fomos. Ou dentro da casa espírita, ou no lar, ou no trabalho, funções importantes. Todos temos muito o que resolver aqui. E o que Miramês sempre fala, essa é a nossa encarnação mais importante. Essa é a nossa encarnação mais importante. Miramês diz nos livros de filosofia que um dia mais vivido significa muito, é muito importante. Então, vamos fazer esforços de cuidar da saúde, de tranquilizar o coração, nos apaziguarmos nos nossos lares, né? Fazer o que for possível para manter essa ligação com Cristo. Com isso, nós estamos já ajudando. O Miramês fala isso mesmo. Ele fala assim, nós não podemos criar a paz no mundo, mas começar no lar já é uma tarefa muito importante. Começar no lar onde nós estamos, no ambiente de trabalho,
né? Mostrar que realmente nós somos cristãos. Lembrar que muitas pessoas tiveram sentimentos e condutas nobres sem antes ter ouvido falar de Jesus aqui na Terra, né? Porque com certeza José já veio de um planeta diferente. Ele era diferente. Ele era amoroso, numa época em que a vaidade falava mais alto, né? Então ele já era diferente. Então, nós vamos encontrar essas crianças no nosso caminho. Daqui uns dias elas vão estar correndo aqui pela casa, pela CELP, e vai ser muito bonito de ver. A gente vai reconhecer nelas esses espíritos evoluídos. Eu sinto feliz por ter estado aqui, por ter compartilhado esse momento com vocês, ter passado essa emoção que eu senti, falando de um espírito tão evoluído, né? E da minha admiração pela doutora Zilda Arns, pelo trabalho que ela fez, que é semelhante ao de José, né? E lembrarmos das palavras de Jesus, né? Que ele está recolhendo o bem que foi esparso pela terra. Esse bem eu tenho certeza que é o amor que tem no nosso coração, no coração de cada um. E chegou esse momento. Então, vamos nos alegrar. A gente tem dificuldade, mas muitas coisas boas vão chegar para nós já agora, né? Estamos às portas dessa grande mudança. Que Deus nos abençoe. Abençoe os nossos lares, as nossas vidas. Abençoe essa casa, né? Muita gente tem a agradecer. Que Jesus caminhe conosco. Assim seja.